Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo a reforma administrativa com os deputados Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, e Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo. Deputado Eduardo Cury, o senhor terminou o último bloco falando sobre a necessidade de modernizar a administração pública. Alguns países têm uma administração pública profissionalizada, ou seja, até o segundo escalão para baixo é permanente, não são cargos de nomeação política. O senhor acha que essa é uma saída? Não há dúvida. Não há sentido desses milhares de cargos técnicos serem preenchidos por livre comissionamento ou por indicação política. O nível desses cargos aos quais deveriam ser reservados para direcionamento político serão somente nas grandes políticas públicas. Existe uma questão, você vai até a eleição, sistema democrático assim pressupõe, você vai até a eleição e faz um contrato com a sociedade. Logicamente você precisa de pessoas que vieram desse contrato, dessa eleição, para poder implementar. Mas quem executa tudo isso é o servidor público de carreira. Então não há sentido de você ter esses milhares de cargos preenchidos por indicação política. Eu defendo sim que grande parte deles sejam transformados única e exclusivamente para servidores de carreira. O que o senhor acha disso, deputado Marcelo Castro? De pleno acordo. É uma coisa insensata, irracional, que isso só traz desgaste para a administração, traz conflitos aos órgãos. Você imagina, tem um órgão lá com os funcionários, com os servidores, concursados, que trabalham, que prestam um bom serviço, e quem é o chefe deles não é um deles, é um que vem de fora, que não sabe nada a respeito do órgão, que não tem vivência, que não tem experiência, que não tem nenhum traquejo, em relação, muitas vezes acontece isso, e as pessoas que verdadeiramente fazem o trabalho, que produzem, que resolvem os problemas, são submetidos ao comando de uma pessoa de fora, que vai passar uma chuva ali, que não tem maior compromisso com aquele órgão. Estou falando do normal que acontece, A pessoa chega ali sabendo que depois vai sair, que não tem raiz ali. É evidente que se nós tivéssemos no Brasil uma burocracia, que essa burocracia soubesse que à medida que ela fosse se aperfeiçoando, à medida que ela fosse adquirindo maior conhecimento, à medida que ela fosse fazendo o maior trabalho, ela iria galgando cargos cada vez mais importantes na administração pública, é evidente que as pessoas se sentiriam estimuladas para isso. E a coisa que o Eduardo falou aqui, só deveria ocupar o cargo comissionado de qualquer órgão uma pessoa que fosse funcionário daquele cargo, funcionário de carreira. Mesmo que viesse a ocupar por indicação política ou coisa semelhante, mas a pessoa que está lá vivendo o órgão, por quê? Porque ele sabe que na hora que sair da chefia, ele vai ter que conviver com aquelas pessoas e dar satisfação do trabalho e do comando que ele fez. Não é uma pessoa que vem de fora para passar uma chuva, sem maiores compromissos, com o órgão, com a repartição e deixar, talvez, muitas vezes, aí uma má administração. E o que é pior do que isso aí? É o tamanho que isso fica do Estado, é a despesa que isso gera. Não há necessidade de tantos cargos comissionados, não há necessidade de tantos ministérios. Fica a sobreposição. Imagina aqui, eu e o Eduardo, que apresentamos emendas parlamentares. Então, uma emenda parlamentar você pode botar pelo Ministério da Integração Nacional, você pode botar pela Codevasf, você pode botar pela Funasa, você pode botar pelo Ministério do Turismo, você pode botar pelo Ministério da Cidade, para fazer a mesma obra. Não pode ser desse jeito. Cada ministério tinha que ter a sua especificidade. Quem é que faz calçamento? Ministério da Cidade, ponto final. Quem é que bota água nas cidades? Funasa, ponto final. Não pode ser desse jeito. Agora, contrariamente a isso, os defensores desse tamanho todo, de hoje o Estado, é que algumas áreas ficariam ou ficavam desassistidas, Dizem isso os que defendem a Secretaria da Mulher, a Secretaria da Igualdade Racial, a Secretaria de Direitos Humanos, falam que essas áreas ficavam um pouco abandonadas na estrutura anterior. O que o senhor acha disso? Quer dizer, o Ministério da Pesca... Eu acho será isso, que eu acho é isso possível
essas áreas ficarem bem assistidas, diminuindo a estrutura? O Eduardo lembrou aqui que eu fui o relator da reforma política, né? E meu ponto central sempre foi esse daqui. Gente, por que fazer diferente? Por que inventar roda se a roda já foi inventada? É só olhar para o mundo todo. Abre a janela do Brasil, vamos olhar para o mundo. Como é que o mundo faz? Qual é o país do mundo que tem 39 ministérios? Seguramente a França não tem, a Alemanha não tem, a Inglaterra não tem, a Suíça não tem, os Estados Unidos não tem. Não há necessidade disso. Para que tantos cargos comissionados? Isso é elementar. A Secretaria da Mulher, Secretaria da Defesa Racial, pode ser uma secretaria dentro do Ministério. Qual é o problema? Isso não a torna menos eficiente de maneira nenhuma. Para que essa necessidade de ter uma estrutura de um ministério para confundir as ações com os outros ministérios? O que é que eu defendo? O que eu defendo é que a gente tenha um Estado mínimo, mas não um Estado mínimo que não possa ter ações sociais. Um Estado mínimo necessário, como eu disse. E que haja na burocracia nacional uma especificação. O ministério que faz uma coisa não pode fazer outra. Ou seja, hoje, se você for fazer calçamento, como eu acabei de dizer aqui, essas pequenas ações do município podem ser feitas por dezenas de ministérios. Para que isso? Se faria uma segmentação. Então, calçamento, Ministério das Cidades. Então, se o deputado quer colocar uma emenda para calçamento, ele obrigatoriamente vai ter que botar... Nem imaginei que não fosse assim, deputado. Mas nem uma pessoa normal nem imagina que nem seja imagina assim. Que seja assim, mas é um absurdo. Como é que o senhor vê essa questão, deputado? O senhor acha que algumas áreas podem ficar descobertas numa reforma desse tipo? É um erro achar que para você demonstrar para a sociedade que aquilo é importante ou que aquilo é prioritário, precisa criar um ministério. Quem já fez gestão, eu fui prefeito 2 mandatos e secretário mais 2 mandatos, as coisas funcionam na gestão pública quando você tem equipe comprometida. Não é o status da equipe que determina se ela vai ser mais eficiente ou menos eficiente. Um outro fator importante que a gente esquece de dizer na discussão pública é o seguinte: esse Estado gigantesco não cabe mais no bolso do cidadão. A sociedade não consegue pagar esse tamanho de Estado de 38% do PIB de impostos, mais 3 de déficit, 3 ou 4 de déficit, esse 40% mais 10 ou 20% sonegado. Alguns falam que cada real arrecadado tem mais um real sonegado, ou seja, nós estamos falando aí de cabe um Estado de 60% do PIB, 70% do PIB, atirando a sociedade? Não. Então, esse Estado vai ter que ser repensado. E outra forma de você simplificar e tornar mais ágil essas ações que são necessárias é descentralizar. Não há sentido Brasília, que está com o dinheiro, querer fazer tudo. Ela tem que repassar isso aos municípios, que são os reais agentes de transformação. Aliás, o dinheiro nem deveria estar em Brasília, o dinheiro deveria estar nos municípios, né? Então, uma série de ações que são necessárias, prioritárias, até com peso regional, o fato dela ser provida por Brasília, não necessariamente deve ser executada por Brasília. Isso deve ser executado pelo município como primeira prioridade, não podendo pelos estados, e somente em última instância executado pelo governo federal. Por quê? Porque no local as pessoas fiscalizam, são mais eficientes para fiscalizar, os custos são menores, o tempo e a burocracia diminui e acaba, na verdade, aumentando essa máquina gigantesca, a máquina federal, quando, na verdade, ela deveria cuidar de coisas prioritárias como gerenciar, planejar e fiscalizar. Deixa eu dar só um exemplo aqui, para ficar aqui dentro do tema aqui que o Eduardo Cury puxou. Você imagina hoje, Brasília é que decide onde deve fazer creche nos municípios brasileiros. Você imagina um burocrata de Brasília, ele diz, olha, o município de Morro Cabeça, no Tempo, no Piauí, precisa de uma creche. Vamos botar esse dinheiro para a creche. Ora, eu acredito que esses burocratas pouco conhecimento têm do Piauí, quanto mais do município longínquo, distante lá no estado. Então não tem sentido isso, isso é um absurdo, isso é uma irracionalidade, é uma coisa ilógica. Então tem que esses recursos, que aliás nós estamos fazendo aqui, tem uma comissão estudando isso aí, o novo pacto federativo no Brasil, para definir as funções dos municípios, dos estados e da União.
e dar os recursos correspondentes a cada função dessa daqui. Você imagine se fazer uma creche, se fazer um posto de saúde, quem decide isso é um burocrata de Brasília. Qual é o conhecimento que ele tem? Nem que ele fosse Deus. É impossível ele administrar o país inteiro a partir daqui de Brasília. Então isso tem que ser descentralizado para os prefeitos, os governadores, com os recursos na mão, poder definir onde vai fazer a creche, onde vai fazer o posto de saúde, onde vai fazer o calçamento, onde vai levar a bica d'água, está entendendo? São decisões locais que têm que ser descentralizadas. Tu imagina um prefeito lá do interior do Piauí, lá do extremo sul do estado, ficar na dependência da liberação de um recurso federal para fazer um posto de saúde. Isso é ridículo. Aliás, eu até brinco com os prefeitos, meus colegas, eu fui vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, eu brinco com os prefeitos do Brasil todo, dizendo o seguinte, que o eleitor pode não entender, mas a coisa mais importante que um prefeito tem, às vezes é o carro, para ele ir à capital pedir dinheiro. Ou seja, esse sistema, na verdade, ele é inviável. E complementando o que o Marcelo falou, eu gosto muito do sistema alemão, tanto o sistema político quanto o sistema tributário. Na Alemanha, os 3 entes federativos recebem mais ou menos 33% do bolo tributário, né? Municípios, estados e União. Embora tenha um ente intermediário, que é o Landkreis, mas é uma coisa especial. Mas o município, por exemplo, ele recebe 33% do bolo tributário e ele não cuida da saúde, é o estado, e na educação somente é infantil. Então é óbvio que ele consegue atender as necessidades básicas. Esse estado, quando eu falo estado, os 3 entes federativos, consegue atender as demandas da sociedade com muito mais facilidade do que esse modelo que nós temos no Brasil. Muito obrigada, deputado Eduardo Cury. Muito obrigada, deputado Marcelo Castro. A gente vai continuar esse debate, a gente vai acompanhar todo esse trabalho aqui no Congresso, mas o Brasil em Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.